Você com certeza já ouviu alguém falar que estudar usando computador não funciona, ou então que estudar usando papel, livro e canetas é um atraso, considerando a variedade de tecnologias disponíveis na área da educação atualmente. Pensando assim, eu realizei minha pesquisa em torno da pergunta: quais são as diferenças no processo de aprendizagem de alunos com a inserção da escrita digital e de tecnologias na escola? A pesquisa foi desenvolvida a partir da leitura de textos acadêmicos que investigam os efeitos das tecnologias no ambiente de aprendizado, complementada por entrevistas com 2 educadores de uma escola particular que vivenciaram essas mudanças e acompanharam as adaptações das práticas pedagógicas ao uso dos recursos digitais disponíveis. Segundo Isabel da Silva, no texto Alfabetização e Letramento Digital, a aquisição da escrita é um processo amplo, que envolve o desenvolvimento de um sistema de signos criados pelo homem para atender às necessidades socioculturais, consolidando a escrita como um produto cultural que possibilita a exploração do conhecimento. Quanto ao processo de aprender a escrever de modo digital e sua implementação no ambiente escolar, de acordo com o artigo de 2003 da Escrita Linear à Escrita Digital, de Alzira Leugói e Marina Arruda, a escrita digital devia ser adaptada e integrada ao processo de alfabetização tradicional e não substituí-lo, se configurando como uma abordagem complementar, capaz de ampliar as habilidades dos alunos. O incentivo à alfabetização digital devia contribuir para o amadurecimento da coordenação motora das crianças por meio da inserção de novos estímulos, além de oferecer benefícios adicionais ao processo de aprendizagem. Em outra pesquisa qualitativa das autoras Isabel e Frade, as crianças apontam que teclar facilita a escrita, evitando o desconforto físico causado pelo uso prolongado do lápis, e ainda concluem que a alfabetização digital favorece a conscientização sobre aspectos específicos da escrita, como segmentação, uso de maiúsculas e minúsculas, acentuação e grafismo das palavras, já que a digitação exige maior atenção a esses detalhes. Além de uso do teclado, também expandia as possibilidades de escrita, permitindo que os alunos explorem diferentes combinações de letras e experimentem novas formas de estruturar palavras e frases, o que estimula a curiosidade e enriquece a relação das crianças com a escrita. Ainda ressaltam que, ao incorporar as novas tecnologias digitais no ambiente escolar e acadêmico, se abre um espaço para uma abordagem mais dinâmica e criativa, revitalizando as práticas educacionais e permitindo que os alunos desenvolvam uma postura ativa no processo de aprender a aprender. Para compreender os impactos da inserção das tecnologias no processo de alfabetização e no ambiente escolar, consideramos importante considerar tanto os estudos acadêmicos já realizados sobre o tema, quanto as experiências relatadas por educadores que vivenciaram essas transformações no cotidiano da sala de aula. Optamos por entrevistar 2 profissionais de uma escola particular onde os alunos têm acesso às tecnologias. A primeira é uma professora do ensino fundamental 1, responsável pela alfabetização, e o segundo, um professor do ensino médio. Eu trabalho desde 2009, que foi quando eu entrei na Mobile. Foi aí que eu tive essa entrada mesmo no universo da educação infantil e fundamental 1. E na Mobile desde sempre, o primeiro ano, antigo Infantil 6, era a série de consolidação da alfabetização. Então essa alfabetização que começa no Infantil 5 e finaliza e consolida no primeiro ano. Eu comecei a trabalhar com educação por volta do ano 2000, mas foi pela pesquisa. Eu comecei a estudar como as pessoas aprendem biologia. Eu comecei a dar aula aqui na escola, aqui na Mobile, em 2004. Então, de 2000 a 2004, eu estudava como se ensinava biologia, como se aprendia biologia. Fiz meu mestrado nessa área de ensino de ciências e comecei a fazer alguns cursos de formação de professores. Então já tem mais de 24 anos nessa área, né? Ele aponta que, de sua experiência, a escrita tem grande importância no processo de aprendizado dos alunos e, portanto, não seria ideal uma completa substituição do método tradicional pelo método digital no ambiente escolar. Eu, como professor, logo no início da minha carreira, eu acreditava que se eu falasse, você entenderia. E aí eu fui percebendo e estudando isso, que eu posso falar 2, 4, 1000 horas, isso não garante nada sobre a sua aprendizagem. Eu só posso saber se você aprendeu se a sua aprendizagem ficar visível. E uma das formas que eu tenho de tornar a sua aprendizagem visível é por meio da leitura da sua escrita, da sua produção escrita. Porque é a maneira que eu tenho de ver como você realmente pensa. Assim como o professor Rodrigo afirmou, a pesquisa de 2023 de Souza, Brazão, Correia e Vaz nos traz que, ao possibilitar novas formas de acesso à informação,
A presença das tecnologias tem impactado significativamente tanto os métodos pedagógicos quanto a interação entre professores e alunos, transformando a dinâmica do ensino, além de servirem como estímulos de diferentes estilos de raciocínio e construção do conhecimento. Os aparelhos digitais funcionam como ferramentas que não só aprimoram o raciocínio lógico dos alunos e incentivam a resolução de problemas em grupo, mas também oferecem suporte aos professores, já que o uso de tecnologias digitais possibilita a criação de novos caminhos e ideias e permite a aplicação de metodologias de ensino mais diversificadas e adaptáveis às necessidades individuais. Na entrevista, a professora Viviane Domenguete apresenta que aparelhos eletrônicos já são utilizados durante o processo de alfabetização para dar o exemplo de como essa aplicação ocorre. Olha, aqui na Mobile especificamente, quando eu cheguei em 2009, a tecnologia já fazia parte. Porque acho que quando eu entrei era uma novidade, estava começando, mas a gente trouxe parte do material didático de alfabetização para os iPads. Parte das lições eram no iPad. Então as lições que a gente entendia que a criança ia conseguir fazer de maneira mais autônoma, sem o direcionamento ali da professora, nós colocávamos no iPad. E aí essas lições as crianças ou liam ou escutavam a orientação e podiam fazer ali no meio eletrônico. Tinha lições no iPad e lições no caderno. Até hoje é assim. Hoje, com as questões extraescolares com relação ao uso de telas, a gente olhou novamente esse material, a gente mantém sim o iPad para algumas atividades, mas para outras a gente trouxe para dinâmicas mais coletivas entre as crianças, né? Então hoje a gente tem uma outra visão sobre isso, né? E também existiu um momento em que a escola começou a ser cobrada para trazer mais tecnologia. Tinha meio que essa demanda de nós inserirmos a utilização da tecnologia em nossas dinâmicas numa perspectiva ali de letramento digital. Eu acho que essa perspectiva existe ainda, ela é importante porque vocês vão para o mercado, né? Nós, né? As crianças vão e o mundo está assim. Só que como fazer isso? Né? Então, de que maneira? Acho que nas escolas estamos repensando isso. No entanto, desafios ainda impedem o pleno aproveitamento de tecnologias no ambiente escolar, como a falta de domínio digital por parte de alguns professores e a ausência de infraestrutura adequada em muitas instituições. Além disso, de acordo com Rodrigo Mendes e Viviane Domenguete, um aumento na quantidade de dispositivos eletrônicos durante o processo de aprendizado tem impactado a capacidade de concentração dos jovens. Eu vou fantasiar esse passado que era muito bom. O que tinha de tão bom naquela época? Uma possibilidade de atenção por um tempo maior. Então a nossa conversa poderia durar um pouco mais. Ela seria menos entediante e as pessoas suportavam um pouco mais esse tédio. Hoje a gente não consegue suportar. E é muito fácil para um adulto projetar isso no adolescente. Você não suporta mais o tédio, mas eu, esperando a consulta de um médico, eu não consigo ficar parado por 5 minutos. Eu já quero pegar um celular, eu quero ver alguma coisa. Mas falar que os alunos não suportam o tédio é mais fácil. Mas de verdade ninguém mais dessa geração do contemporâneo suporta esse tédio. A gente precisa ver alguma coisa, fazer alguma coisa. E a justificativa que eu acho que existe para isso é o estímulo. Você tem muito estímulo. Na minha adolescência, eu não teria esse estímulo. E fiquei tentando lembrar dos meus alunos lá de quando eu comecei, em 2009. E acho que a questão da atenção é uma coisa que a gente tem chamado a nossa atenção, né? Ficou até repetitivo, mas antes era muito mais difícil a gente perder um grupo, a gente conseguia sustentar mais a atenção das crianças. Hoje já é mais difícil, né? Então as crianças elas têm uma capacidade de concentração mais limitada. É uma hipótese, será que é por conta do eletrônico? Depois de 2020, então, o que a gente percebeu quando as crianças foram voltando para a escola em 2021? Elas não conseguiam ficar sentadas. Elas tinham muita dificuldade na questão de postura muito importante, a escrita também. Apesar dessas dificuldades, de acordo com Leugói e Arruda, a alfabetização digital deve ser vista como uma prioridade para preparar os alunos para o mercado de trabalho e para uma sociedade cada vez mais globalizada. O desenvolvimento de habilidades digitais, tanto por educadores quanto por estudantes, é crucial para garantir o sucesso individual em um mundo hiperconectado. O meio digital oferece à criança oportunidades de praticar a língua em situações reais, o que lhe permite compreender a escrita em sua dimensão comunicacional,
cultural e social. Assim, mesmo diante de desafios, a alfabetização digital é indispensável no contexto educacional contemporâneo e representa um investimento fundamental para promover uma educação mais inclusiva e alinhada com as demandas do futuro. Diante das reflexões apresentadas ao longo do trabalho, é possível concluir que a inserção das tecnologias digitais no ambiente escolar representa uma transformação significativa no processo de alfabetização e aprendizagem, sendo vista tanto como um desafio quanto como uma oportunidade. A partir das contribuições teóricas estudadas nessa pesquisa, se torna evidente que o letramento e a escrita digital não devem substituir a alfabetização tradicional e sim complementá-la, promovendo o desenvolvimento mais amplo das habilidades dos alunos. Além disso, os educadores comentaram a respeito da Lei de número 15.100, de 13 de janeiro de 2025, que regulamenta o uso de aparelhos eletrônicos em escolas, e disseram que concordam com as suas condições e restrições, uma vez que eles estão vivenciando uma maior socialização entre as crianças e adolescentes, uma coisa que tinha sido muito impactada pela maior presença das tecnologias na escola. Por fim, eu concluo que a alfabetização digital deve ser incorporada de forma planejada e crítica, valorizando tanto o desenvolvimento de habilidades e conhecimentos tradicionais, quanto as novas demandas da sociedade contemporânea, na tentativa de garantir uma formação de estudantes mais completa, dinâmica e alinhada com o contexto globalizado em que vivemos. É importante refletir que o Brasil enfrenta muitas questões de desigualdade social e isso impacta diretamente o acesso a tecnologias e uma educação de boa qualidade à população. Para que esse processo de mudança e transformação seja efetivamente incorporado ao sistema educacional, é fundamental o desenvolvimento de políticas públicas e de um maior investimento na educação do país, que convergem ao acesso a infraestruturas de qualidade para todos.